Olá, gente. Eu sou a Helena Dias, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilha Azul Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas. Uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Desde que assumiu em seu terceiro mandato, o presidente Lula da Silva tem falado na retomada de investimentos na cadeia industrial do petróleo e gás. Entre as 10 refinarias que mais produziram petróleo no Brasil em 2024, 2 ficam no Nordeste, a Refmate na Bahia e a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco. Ao passo em que retoma os investimentos na cadeia de petróleo, um combustível fóssil e poluente, a Petrobras também promete investimentos na produção de energia ambientalmente sustentável. Como estão as refinarias nordestinas após anos de enfraquecimento nos governos Temer e Bolsonaro? Como ficaram os territórios onde elas estão inseridas após a redução de empregos? Como o governo Lula e a Petrobras podem contribuir para a recuperação econômica e o desenvolvimento industrial brasileiro? É sobre esses temas que nós conversaremos hoje com Sinésio Pontes, coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros, o Sindipetro, que representa os trabalhadores da Petrobras em Pernambuco e na Paraíba. Olá, Sinésio, seja bem-vindo ao programa Trilhas do Nordeste. Oi, Helena, eu que agradeço o convite. Sinésio, segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, 2 refinarias nordestinas estão entre as 10 brasileiras que mais produziram petróleo em 2024. Qual a importância do Nordeste hoje para a produção de petróleo e a Petrobras? Hoje, a gente tem um fenômeno, né, que a gente não via há muito tempo, que é o fator de utilização das refinarias da Petrobras, ele está muito elevado. No Nordeste, a gente tem 2 grandes refinarias, a refinaria da Bahia, né, e que foi privatizada, e a refinaria Abreu Lima, né, que é aqui em Pernambuco, que ela está num processo de expansão, e hoje essa refinaria ela é o maior contribuidor de ICMS do Estado. Então, é uma importância grande para a região Nordeste, são 2 refinarias nessa região que ajuda o desenvolvimento, né? A gente sabe que o maior parque de refino é no Sul-Sudeste, principalmente em São Paulo, mas a gente tem essas 2 refinarias para contar aqui nessa região que contribui muito para a distribuição de derivados na região. E aqui, falando um pouco sobre a refinaria da Abreu Lima, ela consegue atender também mercados em outras regiões, na região norte, região sul, centro-oeste. Então, a gente atende quase todo o Brasil e também para exportação. É essa a importância hoje da refinaria Abreu Lima aqui no estado de Pernambuco. Durante o governo Jair Bolsonaro, à frente do país, a gente viu acontecer um desmonte na Petrobras, de investimentos e também de direitos. Passados 2 anos do governo Lula III, o que mudou e o que ainda precisa ser feito? Mudou drasticamente o rumo da Petrobras nesses últimos 2 anos. Primeiro, a política do governo Bolsonaro ela era uma política de privatizações. Então, a gente teve, como eu já falei, da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, mas tivemos outros casos de privatização, e não só de refinarias. A gente teve a privatização da transportadora de gás, a gente teve a privatização de poços de petróleo aqui na região Nordeste e também em outras regiões. A gente teve fechamento de fábrica de fertilizantes, fazendo com que a gente aumentasse maior a dependência em relação aos fertilizantes de outros países. Então, isso foi o desmonte da Petrobras no governo Bolsonaro. O que aconteceu no governo Lula? É a retomada. Então, a gente tem o maior investimento da Petrobras, isso fica nítido em toda a unidade da Petrobras, ela está em expansão, a gente está tendo expansão, recompra, tentativa de recompra, a gente teve a reabertura da fábrica de fertilizantes do Paraná e a recontratação dos trabalhadores que foram demitidos em 2020. O governo Lula, o que é que a gente espera? A gente espera que, primeiro, sanado esse processo, a gente houve, de fato, a paralisação desses processos de privatização.
mas a gente está querendo avançar, né? E a ideia do sindicato, da FUP, é que a Petrobras readquira as refinarias que foram vendidas. Claro, é uma coisa que não é tão simples, foram feitos contratos, mas nosso desejo de que o governo recompre essas refinarias para que a Petrobras tenha o poder de oferecer um produto mais barato para a população. Inésio, agora falando da refinaria Abreu e Lima, que fica localizada aqui em Pernambuco, onde você acompanha geograficamente de maneira mais próxima todas essas questões. No final de 2024, nós tivemos a notícia de que vamos elevar, né, o processamento de petróleo aqui na refinaria de Abreu e Lima. Como essa elevação vai acontecer e o que significa economicamente e na rotina dos trabalhadores petroleiros, por exemplo? A refinaria Abreu e Lima, o projeto, ela foi idealizada para processar 230 mil barris em cada trem. Ela tem 2 trens, que seriam como se fossem 2 fábricas dentro da fábrica, cada uma processando 115 mil barris. Isso é o projeto original. O que aconteceu ao longo do tempo? A gente ficou obrigado pela Agência Nacional do Petróleo de processar apenas 88 mil barris. Esse era o nosso limite. Com 88 mil barris, a gente já é o maior contribuidor de ICMS do estado de Pernambuco. Pois bem, o que é que aconteceu? Nesses últimos 2 anos, a gente retomou a obra de algumas unidades e a gente vai fazer uma ampliação, uma mudança no projeto, chamado de revamp, dessa unidade que já está operando, para que ela saia de 115 para 130 mil. Ou seja, o que é que acontece atualmente? A gente está lá para março de 2025, a gente vai ter a refinaria que ela vai sair da construção de 88 mil para 130 mil barris. E o que é que isso interfere na vida da sociedade como um todo? É mais ganho, é mais produto sendo gerado, é mais tributo sendo recolhido, para os municípios também mais tributos. Isso vai melhorar a condição dos cidadãos. Para os trabalhadores, a gente precisa de mais pessoas para trabalhar na refinaria. Isso significa mais emprego. Essas obras geram mais empregos para o entorno. A gente dá uma pausa agora na entrevista para conferir o quadro Balaio Cultural, em que a repórter Fátima Pereira traz indicações sobre o tema do programa para a gente. No Balaio Cultural de hoje, a nossa indicação é o premiado filme Segunda-feira ao Sol. O longa espanhol é um drama social que retrata os efeitos do desemprego na vida de um grupo de operários na Espanha. Inspirado em histórias reais, o longa acompanha homens que, após o fechamento de um estaleiro na cidade de Vigo, tentam seguir suas vidas enquanto lidam com as dificuldades financeiras, a perda da identidade profissional e o impacto emocional dessa nova realidade. Sem trabalho, os personagens enfrentam não só a escassez material, mas a invisibilidade. O protagonista é um homem carismático e rebelde que se recusa a aceitar a derrota, enquanto seus amigos, cada um à sua maneira, enfrentam os desafios do desemprego e da falta de oportunidades. Entre conversas em bares, pequenas esperanças e desilusões cotidianas, o filme constrói um retrato sincero da classe trabalhadora e da luta por dignidade em meio a um sistema que muitas vezes os descarta. Com um roteiro afiado e atuações comoventes, Segunda-feira ao Sol equilibra drama e toques de humor, tornando a narrativa ainda mais humana e próxima da realidade. Além disso, a fotografia e a direção conseguem criar um clima melancólico e de incerteza que permeia a vida dos personagens. Disponível no YouTube, o filme nos lembra da importância do trabalho e da renda na vida das pessoas, seja como forma de sustento ou como elemento para a construção da autoestima, da identidade e do pertencimento social. Te vejo semana que vem em mais uma edição do Balaio Cultural.
Estamos de volta com a entrevista. Sinésio, ainda sobre a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, está fazendo um ano que ocorreu um incêndio na refinaria, que deixou 4 trabalhadores feridos. Vocês, do Sindipetro e a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, reivindicaram mais segurança na estrutura de trabalho da refinaria. Como estão as condições de trabalho hoje? Os petroleiros estão seguros? A atividade da refinaria, qualquer refinaria, é uma atividade que ela já tem riscos associados pertinentes à natureza. Então, o que é que a gente aconteceu em janeiro de 2024? A gente teve aquele acidente que né, teve 4 trabalhadores, e a gente, como sindicato, a gente fez parte da comissão de investigação daquele acidente, propomos soluções de segurança. Então, a gente está diariamente participando desse diálogo para que a empresa ela foque também em segurança. A gente sabe do desafio que é uma obra e aí trazer 3.000, 5.000 trabalhadores, como a gente está tendo agora uma obra, e a gente sabe dos desafios que se avizinham, que é a gente ter uma grande obra e muita gente trabalhando. Mas a gente está muito vigilante em relação à questão de segurança, à questão de meio ambiente, à questão de saúde dos trabalhadores. Esses 3 pilares é o que os sindicatos cobram da empresa para que seja aplicado integralmente, para que os trabalhadores eles entrem para trabalhar e saiam inteiros e para suas famílias. As mudanças climáticas nos fazem repensar e agir de forma a mudar os impactos da ação humana na natureza. Pensando nisso, não há como a gente ficar sem falar da exploração de petróleo e também todo o impacto que ela traz, social e ambiental, para a vida principalmente de populações periféricas que estão em torno das refinarias, inclusive. A Petrobras tem investido em programas sustentáveis, também tem pautado muito, né, a questão da energia limpa, da energia renovável, e até feito um esforço de imagem mesmo da empresa estatal para se associar a valores mais sustentáveis. Você acha possível essa guinada mais sustentável da Petrobras? O que os trabalhadores petroleiros defendem sobre isso? Afinal, a gente sabe que as mudanças climáticas, elas afetam o povo de maneira generalizada. É interessante essa pergunta, porque ela tem que ser respondida por alguém que está no setor de petróleo, né? Que nosso desafio aumenta. E a gente entende que a Petrobras ela deve ser a empresa que vai promover a transição energética. A gente entende que a indústria de petróleo ela não vai simplesmente acabar da noite para o dia. Então, a exploração de petróleo ela tem um risco associado que nos coloca numa agenda que a gente deve enfrentar. O que é que nós trabalhadores pensamos? A Petrobras, como empresa estatal, ela deve estar concatenada aos desafios ambientais e promover e financiar essa transição energética. A Petrobras deve ser essa empresa. Então, a gente entende a Petrobras não como uma empresa de petróleo, uma empresa de energia. E essa empresa de energia ela tem que estar pronta para, sim, financiar a transição energética que seja justa, tanto para os trabalhadores como para a comunidade do entorno das instalações. Sinésio, a gente agradece sua participação no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Eu que agradeço, foi um bom bate-papo, é bom que a população fique sabendo da nossa atividade. Então, siga a gente na rede, Sindipetro PEPB, Pernambuco Paraíba, ou @FUP Brasil. O Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras, às 7h45 da noite. Até a próxima semana!